Vamos falar hoje então das ferramentas evolutivas. Falar de algumas ferramentas evolutivas. E quais são? Nós, quando atingimos esta posição, esta forma, este patamar antropóide, quando ingressamos no reino hominal, ainda com os braços longos, mais longos quase que as pernas, nós comunicávamos através de uivos, de urros, de grunhidos. E não havia a linguagem que nós conhecemos hoje. Muito mais tarde começamos a melhorar as nossas relações sociais com aquele clã com o qual convivíamos mais. Começamos a desenvolver também sentimentos de competitividade, de ódio, de inveja e de camuflagem das nossas imperfeições. A par disso, pelo lado positivo, começamos também a desenvolver sentimentos de compaixão, de proteção, de apoio. Um dos pilares da doutrina espírita diz o seguinte: diz que os mundos são habitados. Existe pluralidade dos mundos habitados. E nestas muitas moradas do Pai, nestes globos habitados, neste universo infinito e em constante expansão, existe solidariedade entre eles. Aqueles que estão mais avançados ajudam os que estão mais atrasados. Mesmo aqueles que estão mais avançados pedem ajuda àqueles que estão mais avançados do que eles, gerando assim uma corrente fraterna de irmãos. Aqui há alguns milhares de anos, num globo distante do nosso sistema solar, que estava numa fase de transição para uma classe superior, e agora imaginem os globos como classes da escola primária. A Terra, por exemplo, já passou para a segunda classe, já esteve na primeira, que era o mundo primitivo, está na segunda, que é o mundo de provas e expiações, irá passar em breve, quando digo em breve, durante este milénio, não estou a falar em 10, 20, 30 anos, vamos dar aqui um tempo mais confortável. Durante este milénio, irá transitar para uma terceira classe, pertencente ao mundo de regeneração. Mas quando nós estávamos a ingressar na segunda classe, ou seja, nos inícios deste mundo de provas e expiações, mundos mais avançados estavam já a entrar na terceira classe, entrar nos reinos de regeneração. Logo, imagine esta escola tendo um princípio de ano letivo e o fim do mesmo ano letivo. A Terra está-se a aproximar do fim do ano letivo. E agora vamos ver quais foram os alunos que estudaram e vão passar de ano, e quais aqueles que, renitentes, preguiçosos, se deixaram ficar na folia e nos prazeres, não trabalhando. Esses irão perder. Mas sabemos que o espírito não regride. O espírito avança sempre. Pode até estacionar, aparentemente, mas avança sempre. O que é que vai acontecer? O que é que aconteceu aos espíritos que já estavam a passar por uma fase superior à nossa? Aqueles que não estudaram, perderam de ano. E tiveram que repetir o ano. Já não naquele globo, mas num globo que se coadunasse com o seu estágio evolutivo, que era o caso da Terra. Numa próxima reencarnação, vieram em migração milhões desses espíritos que chumbaram de ano para o nosso globo. E eles tinham reminiscências do passado. Eles não vieram por sua livre vontade. Porque a casa que eles deixaram já estava arrumadinha, já era mais confortável. E eles chegaram aqui e viram esta casa toda desarrumada. Portanto, vieram com revolta em si. E, além do mais, reminiscências que eles tinham, alguns, de uma espécie de um paraíso perdido, mas que eles não sabiam explicar qual era. O que é que esses espíritos vieram fazer? Eles traziam, em relação a nós, na altura, muito mais moralidade, mas, acima da moralidade, muito mais intelecto. E deixaram-nos aqui grandes conhecimentos na área das ciências, no caso das matemáticas, no caso das arquiteturas, do aspecto do vestuário, da alimentação e também no aspecto da moralidade. Ou seja, vieram-nos dar um empurrão. E os mundos são todos solidários entre si. E agora estamos a observar na Terra que aqueles que se mantêm com este ímpeto de alimentar o aspecto instintivo vão também chumbar de ano. Mas serão castigados? Não. Irão
para moradas, irão para classes, irão para escolas que se coadunem com o seu, digamos, grau evolutivo. A opinião, por outro lado, a opinião que nós temos da humanidade hoje em dia daqui é uma opinião errada. Porquê? Porque nós, hoje em dia, temos muito mais informação e informação em tempo real. Nós sabemos o que é que passou na Índia há 5 minutos. Nós já sabemos. Mas, e, por sua vez, também os mídia se aproveitam dos aspectos mais negativos, mais escabrosos, por causa das audiências. E nós, muitas vezes, assumimos e assimilamos os aspectos mais negativos. Mas estamos a melhorar. E nesta melhora, a nossa consciência está a perceber melhor o que é o bem e o que é o mal. Vocês veem que nós já nos estamos a sentir incomodados com o mal, com aquilo que é feito, com os abusos feitos a outros irmãos nossos nesse mundo fora, abusos feitos a animais, abusos feitos à natureza. E no próprio livro de Espíritos diz que é necessário que o mal atinja uma profundidade tal para que nós possamos depois subir e mudar a nossa forma de atuar. Então vamos falar de 2 ferramentas evolutivas que estão explicadas num dos livros da codificação que falamos pouco, que é a Gênese, no seu capítulo 3º, no item 11. Estou a falar do instinto e da inteligência. O que é que diferencia ambos? O instinto, por sua vez, manifesta-se através de automatismos. Se eu agora pegasse aqui neste meu smartphone e atirasse para um de vocês, o instinto de vocês era desviar-se ou fechar os olhos. É um instinto que se manifesta de uma forma automática. E vamos já perceber mais à frente como é que esses automatismos funcionam, onde é que eles estão gravados, como é que eles trabalham. Do lado da inteligência, em vez destes automatismos, temos pensamento lúcido, que vai diferenciando um e outro. Por outro lado, voltando aos instintos, temos o aspecto da dominação. E no aspecto da dominação existe a imposição. Nós ainda queremos impor as nossas ideias aos outros. Nós vemos isso em exemplos da educação que os nossos avós tiveram, os nossos pais e até mesmo malta da minha geração. Nós sabíamos que muitas vezes bastava o pai ou a mãe olhar e nós nem sequer perguntávamos porquê que eu não posso fazer isto. Calávamos e seguimos em frente. Era a dominação. Mesmo algumas religiões já arcaicas, no nosso ponto de vista, ainda utilizam-se disso, da dominação, do medo, para, digamos, cativar, para limitar alguns comportamentos. Por outro lado, na inteligência já existe o argumento lógico. Já não a dominação, mas o argumento lógico. A criança pergunta, e não faça isso, porquê? Os pais têm que argumentar, explicar, não faças isso, porque isto. Ou seja, em vez de imporem, já expõem. Isto não só em relação ao caso dos filhos, em relação às nossas relações sociais. Os, digamos, argumentos lógicos. Voltando aos instintos. O instinto, se mal educado, gera desarmonia, mal-estar. Enquanto que a inteligência já vai, se bem educada, se bem treinada, já vai causar bem-estar. Voltando novamente aos instintos, temos aqui a questão da preservação do corpo, da nossa saúde, o que é bom. E no caso da inteligência, já vamos galgando patamares mais avançados, que é o das conquistas do ser, para outros degraus. Agora, podemos perguntar, será que neste patamar no qual nos estamos inseridos, será que os instintos ainda são necessários? Será que devemos abandoná-los? Não. Não. Porquê? Porque no aspecto da sobrevivência já não acontece naquele aspecto quando estávamos a habitar em mundos primitivos. Não é a minha sobrevivência. Já estamos preocupados com a sobrevivência da espécie, da sobrevivência do todo. E aí no todo engloba-se os nossos irmãos inferiores, os animais irracionais, as plantas, os oceanos, os lagos, e por aí fora. Já estamos a tentar preservar através deste instinto. Não é? Agora, vamos aqui para tentar perceber uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 908, porque os instintos
nos levam às paixões, enquanto que a inteligência nos levará ao amor. Na questão 908, Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou más? Os benfeitores respondem: as paixões são como um cavalo que é útil quando é dirigido, mas se torna perigoso quando é ele quem dirige. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de poder governá-la e quando tem como resultado um prejuízo qualquer para vós ou para os outros. O cavalo é o instinto. Na questão seguinte, 909, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Eles respondem: sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena, com poucos são os que se esforçam. É a vontade que nos faltam. Ora, se isto aqui, estas duas questões referem-se a uma energia que todos nós possuímos, que se mal dirigida é altamente destrutiva e que se bem dirigida é altamente construtiva e criativa. Estamos a falar de energia sexual. Se há pouca vontade, como refere a resposta à questão 909, se há pouca vontade, o que é que acontece? Nós teremos tendência para continuar nos mesmos ciclos de repetição em relação à alimentação dos nossos vícios. Porque a vontade é pouca. Entramos e continuamos nestes ciclos de repetição. Porque quando a vontade se fortalecer e quando educarmos os instintos e o dominarmos e os educarmos, nós passaremos a entrar em ciclos de renovação. Jesus afirmou que devemos abandonar o homem velho. E também disse a Nicodemos: não te admires que eu te diga que teremos que nascer de novo. Ele não se referia só ao aspecto, a outro dos pilares da doutrina espírita, à reencarnação. Referia-se também a outro aspecto, o de nós abandonarmos velhos hábitos que nós ainda teimamos em carregar. Uma das tendências que ainda nós temos é para julgar os outros, de uma forma automática. E fazemos isso constantemente, mentalmente. Mal saímos para aquela porta fora. Mal olhamos para outra pessoa. Emmanuel Espírito refere em relação a isto o seguinte: que o homem vê sempre através da sua visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Todos nós, até chegarmos a esta fase, já passamos pelas ditas esferas pré-hominais, que são do universo mineral, do universo vegetal e do universo animal, até chegarmos hoje. Hoje, o que é que nos difere destes outros aspectos, principalmente do aspecto animal? O que é que nos difere, nós, hominais, com os animais? Primeiro, nós todos já temos consciência que somos indivíduos e já temos consciência que existimos, que somos alguém. É uma diferenciação. Outra, o homem, ao contrário dos animais, o homem sonha. E eu aqui não estou a falar que o do sonhar, quando o corpo físico necessita de repouso e o espírito se desloca sem se desligar totalmente do corpo físico. Não é esse sonho. O homem já tem capacidade de se deslocar deste plano através da imaginação. Vejamos o caso das artes, dos poetas, dos músicos, dos pintores. Nós temos essa capacidade de sonhar. E outra questão, nós somos seres, já repararam, nós somos seres constantemente inquietos. Somos seres desajustados. É como se não pertencêssemos a este mundo ou como se tivéssemos vindo de mundos superiores. Nunca estamos bem. Queremos sempre algo mais. Sempre algo mais. Agora, até onde vai o limite daquilo que eu quero? Até onde vai o limite daquilo que eu quero? E, como não nos adaptamos ao meio, nos tornamos criativos.
às vezes de uma forma de simples paixão, de uma forma apenas imaginativa, platónica, que não é prática, ou através de uma forma prática. Agora, temos que também ver que a nossa inteligência, no nosso patamar, ainda não é sinónimo de sabedoria. O que é que lhe falta para chegar ao aspecto da sabedoria? Allan Kardec disse o seguinte: o instinto é algo surpreendente e maravilhoso. É a providência divina a atuar na natureza. Faz com que os animais cumpram o seu papel de forma perfeita. O instinto faz com que os animais cumpram o seu papel de forma imperfeita. Nós que já saímos deste universo instintivo e que agora éramos comandados por ele, agora somos deparados com uma infinidade de opções. Qual o caminho a escolher? O que fazer agora? Mas estamos a aprender. Porquê não nos respeitarmos uns aos outros se estamos todos a aprender? Estamos todos a errar, estamos todos a tentar corrigir para atingir um patamar, para novamente errar e fazer novas escolhas através do feedback que vamos tendo ao nosso livre-arbítrio. E somos nós que, por enquanto, nesta fase inicial do universo da inteligência, estamos a desarmonizar a natureza e estamos a ver os frutos que já estamos a colher. Um aspecto, quando trabalhamos, quando nos interferimos na cadeia alimentar, quando interferimos num outro aspecto da natureza, e agora começamos a ver todo este aspecto do aquecimento global, das poluições, tudo o que está a acontecer por aí. Porque nós, nessas tentativas, estamos a interferir com aquilo que, por sua vez, já estava perfeito, mas nós estamos a aprender com isso. Então, na Gênese, fala em dois fatores que não existem no instinto, mas existem já no universo da inteligência. Um deles é que no instinto não existe reflexão. O animal não reflete antes de agir, age. Tem aquele ímpeto de caçar, de reproduzir, de se defender. Portanto, não reflete. Outra coisa que o animal não faz no mundo instintivo, não premedita as suas ações. E nós já fazemos isto. Temos é que aprender a educar estes dois aspectos. Agora, outra questão. Os animais, através do instinto, sabem ou agem de acordo com aquilo que é estritamente necessário para eles. E nós estamos numa transição daquilo que é necessário para nós e daquilo que nós queremos e desejamos. O problema está aí. Porque nem sempre o que desejamos e queremos é aquilo que nós necessitamos de facto. Quantos revoltados vivem neste mundo de provas e expiações porque não entenderam que as suas provas são necessárias para a sua vida, mas fogem, porque o desejo não joga bem com as provas que eu tenho na minha vida. Existem tendências para fuga. Vocês já viram algum leão obeso? Vocês conhecem alguma girafa toxicodependente? Algum urso alcoólico? Eles consomem o estritamente necessário. Nós vamos aos nossos desejos e começamos a tentar aprender com essas ações. E depois vamos vendo que o resultado não é aquele que nós queríamos e aos poucos, ou através da dor, ou através do esclarecimento, iremos mudar estes aspectos. Outro dos atributos que nós temos que manter e educar, que estão extremamente importantes. Vocês lembram-se do tsunami na Indonésia? Toda a gente se recorda, não é? Indonésia, passou para a Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, apanhou toda aquela área. E o tsunami levou consigo mais de 200 mil almas. Mas muitas se salvaram. Graças ao instinto. O instinto delas, não. Naquela zona, como hoje há, existem os animais que nós conhecemos por elefantes. Aqueles que conhecem os comportamentos dos elefantes começaram a notar algo diferente. Quando se aproximava aquela grande maré,
tsunami, depois daquele violento sismo, eles começaram a ver que os animais, os elefantes, começaram a ficar irrequietos. E com a tromba e com as patas começaram a destruir tudo à sua frente. E o que é que eles fizeram? Quase como num coro, eles não se dirigiram para o mar, dirigiram-se para o interior. E as pessoas que conheceram aquilo, que já conheciam os animais, acompanharam os elefantes e se salvaram. Graças ao instinto animal. Nós temos que ter mais atenção ao nosso próprio instinto, que nos diz quando nos afastar de determinado contexto vibracional que não é adequado a nós. Quando não ultrapassarmos a barreira do necessário, que já falamos há pouco. Outro aspecto, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, onde existe um grande deserto, especialmente perto da faixa de Santo André, existem muitos criadores de cavalos que também os criam para prevenir os sismos. À semelhança dos elefantes, os cavalos também ficam irrequietos. E eles já sabem que está-se a aproximar um sismo. Agora, o muito interessante que está a acontecer aí é que nos Estados Unidos e no Reino Unido estão-se a fazer pesquisas com animais ditos de estimação para acompanharem jovens e adultos para também prevenirem aqueles pacientes que sofrem de convulsões. Estamos a falar, por exemplo, de epilepsia. Esses animais começam a pressentir quando é que aquela pessoa vai ter um surto para que ela possa ser medicada a tempo. Agora, quando eu falava há pouco, vocês conhecem algum leão obeso? Não. É que eles vivem, mas animais de estimação já vemos. Não é? Porquê? Porque eles estão connosco. Eles estão-nos a copiar. Eles estão-se a alimentar de uma alimentação já processada, que não é natureza, não é natural. E já quase que imitam o dono. Portanto, eles estão-se também a evoluir connosco, entrar por aí. Agora, tentar perceber onde é que termina o instinto e começa a inteligência. Nós não sabemos. Nós não sabemos porque estamos a meio de uma e de outra. Agora, podemos tentar definir uma e outra de forma, em separado. Agora, saber onde é que termina uma e acaba a outra? Não. O que é que temos que fazer? Como disse há pouco, inteligência não é sinónimo de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é usar a inteligência de forma sensata, coerente. Quando atingirmos esse patamar, provavelmente o instinto já não servirá mais. Mas, por enquanto, precisamos deste guia. Deste guia que, por enquanto, é seguro. Kardec afirmou também que o instinto é guia seguro que nunca se engana. E que a inteligência, pelo simples facto de ser livre, está, por vezes, sujeita ao erro. E como é que nós todos, sujeitos ao erro pela inteligência ser livre, como é que nós todos vamos encontrar um ponto de referência para errarmos menos? Deus criou-nos a todos e não deixa nenhum de nós a sós. Logo, todas as manifestações divinas para o bem, que vieram, por sua vez, numa primeira fase através de Moisés, mais tarde através de Jesus e agora no século XIX através da codificação, todas essas manifestações ficaram escritas. E hoje, se nós quisermos errar menos, devemos usar estas partes escritas, esses guias práticos, para os ler e para praticar o que está lá escrito. Em especial, nos tempos atuais, os manifestos, tudo o que está escrito na codificação espírita, que é excelente guia para seguirmos em frente. Uma das coisas que está no Evangelho, que devemos basear a nossa ação no Evangelho, é a seguinte frase: perdoai os vossos inimigos. Jesus, quando disse isso, Jesus não deu uma ordem, Jesus deu um conselho. Perdoai os vossos inimigos, que sabemos que é extremamente difícil, mas não é impossível. Ele deu isto, ele deu estes conselhos como deu muitos outros, porque esse conselho terá, se nós praticarmos, implicações positivas na nossa vida. Porquê? Guardar rancor, guardar ódio no nosso coração, e quando digo coração, falo a nível do espírito,
essa sensação, essas emoções destruidoras vão se somatizar no corpo físico mais tarde, através, por exemplo, de úlceras, através de irritações, através de infartos, vão se somatizar. E além do mais, quando ele disse perdoai os vossos inimigos, não é só pela nossa saúde física, é pela nossa saúde mental. Porque eu, ao não perdoar e guardar rancor no meu coração, eu vou estar a vibrar em faixas mais densas, mais baixas. E vou abrir brechas para processos obsessivos, podem se tornar processos obsessivos graves. Portanto, perdoa os teus inimigos para teres uma vida melhor, para seres mais feliz. É só. Perdoa os teus inimigos. Não carregues essa âncora do ódio atrás de ti. Para quê? Vocês já viram algum animal sentir rancor? Ficar amoado? Nós também devemos aprender com esse instinto. E ouvir, não. Vocês sabem que no nosso cérebro, e quando falo do nosso cérebro perispiritual, que vem a ser um modelo do nosso cérebro físico, que um dia vai se desagregar com o processo da morte. Mas o nosso cérebro perispiritual tem três gavetas. Uma gaveta que guarda o passado, uma que guarda o presente e o guarda o futuro. O passado está aqui na zona do encéfalo e em toda a espinal medula que constitui o sistema nervoso central. Estão guardadas aqui tudo aquilo que nós aprendemos em existências anteriores. Vocês aqui, enquanto me ouvem, estão em simultâneo a dar ordens ao vosso coração para bater? Aos vossos pulmões para insuflarem, para ingerirem o oxigênio e expelirem dióxido de carbono? Não, não estão a fazer isso. Esse é um automatismo que reside no nosso sistema nervoso central, onde está gravado todo o nosso passado. Graças a todos os estágios que nós fizemos, hoje podemos estar aqui a falar e o organismo está a funcionar, sem nós estarmos a dar ordens. O presente, nesta zona do córtex motor, aqui, guarda tudo o que nós estamos a fazer agora mesmo. E no frontal estão todas as nossas aspirações para atingirmos patamares superiores da espiritualidade. Está tudo gravado em nós. E é interessante que o que é importante é que desenvolvamos esta inteligência, a nossa inteligência, à luz do Evangelho, que é o melhor guia prático. Agora, o que é que nos impede de avançar na nossa evolução? O que é que nos impede de avançar? Vontade. Conhecimento. Sim, certo. Vontade, não é? Porquê é que mantemos esta teimosia de viajarmos nos ciclos de repetição em alimentarmos os nossos vícios? É por causa disto, e esta era uma questão retórica, é por causa disto que o mundo está como está. Porquê é que nós não avançamos? Gostamos da zona de conforto. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que está a acontecer. Estamos a ser convidados neste preciso momento a abandonarmos a nossa zona de conforto. Não é? Senão vamos chumbar o ano e vamos ter que repetir esta classe. Não é? Não vamos ser castigados. Fomos nós que escolhemos, que fizemos esta escolha. E se nós não educarmos o instinto que é valioso, virá o escândalo. Vocês lembram-se daquela frase de Jesus? É necessário que venha o escândalo, mas há daquele através do qual ele venha. Porquê? Porque o instinto é tal o cavalo que refere a questão 908 do Livro dos Espíritos. É o cavalo que deve ser ensinado. Não é o cavalo que nos deve dominar, porque ele à solta provoca muitos estragos. Por isso, nesta fase que nós estamos, que é uma fase normal de aprendizado, que estamos a errar muito, perdoemos uns aos outros, porque somos todos imperfeitos. E estamos todos a tentar sermos melhores. Ninguém está aqui com vontade de arranjar coisa para se sofrer, lenha para se queimar. Estamos a fazer experiências. Muitas vezes tentamos, através do mesmo erro, obter resultados diferentes, mas isso não é possível. Mas um dia iremos aprender. E para terminar, Francisco Canto Xavier diz-nos o seguinte. Ele diz que em qualquer parte
A vida te conhece pelo que és, mas apenas te valoriza pelo que fazes de ti.